Então, nesse vídeo, força centrípeta. Quando a gente está fazendo um movimento circular, é fácil errar a direção da velocidade que a coisa está se movimentando. Por quê? Porque não é intuitivo, certo? Quando a gente fala de velocidade angular, a gente estava falando da velocidade de giro. Mas quando a gente leva em consideração um ponto dessa coisa que está girando, a velocidade ela não está fazendo a curva. A velocidade está sempre apontando para fora da trajetória. Eu vou provar isso com esse vídeo que o Lucas Mitri, do canal Super Lento, gentilmente fez para mim. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo para você seguir ele. Faça isso, por favor. Ele mostra que um copo de água girando, as partículas que escapam do copo, que não estão presas no copo, elas vão sair em trajetórias retilíneas. Veja só. Se a gente pensar em cada gotinha d'água que está escapando, elas estão, no momento que elas escapam do copo, elas estão seguindo trajetórias retilíneas, ou seja, a velocidade delas sempre é em linha reta para fora do círculo. Quando a água está no copo, ela está presa pelas paredes do copo, logo ela não escapa. Mas no momento que ela não escapa fazendo uma curva, ela escapa em linha reta. O nome dessa velocidade é velocidade linear, ao contrário da velocidade angular, que é a velocidade do giro. Então, nós temos aí uma certa diferenciação para as velocidades. Essa velocidade é importante para a gente calcular justamente a força que é feita para fazer alguma coisa ficar girando em redor de um ponto, tá? Como assim? Onde isso é aplicado na maioria das vezes? Bom, se a gente pensar num satélite que está orbitando a Terra, o que acontece? Além da velocidade para fora da órbita, ele tem a Terra puxando ele para baixo, ou seja, a força, a gente pode chamar de força-peso, mas aqui a gente chama de força centrípeta, que é a força que aponta para o centro. Tá? Mas essa força nada mais é do que a força-peso. Então, na sua trajetória circular ao redor do planeta, em qualquer posição da órbita, você sempre vai ter uma força apontando para o centro e a velocidade apontando para fora. Em qualquer posição, você vai ter uma força apontando para o centro da trajetória e a velocidade apontando para fora, velocidade linear. Tá? E essa velocidade, ela é vetorial, ela é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido, ou seja, ela pode ter o mesmo valor numérico ao redor da órbita, entretanto, ela não está sempre apontando para a mesma direção. Isso acontece se houver modificação da velocidade, porque a velocidade sendo um vetor, se o vetor muda de direção, o vetor variou, a velocidade variou. Não numericamente, o tamanho do vetor continua o mesmo, mas a direção dele foi alterada. Logo, para alterar alguma propriedade dessa velocidade, eu preciso de uma aceleração. Como a gente viu no vídeo das leis de Newton, toda vez que tem aceleração, tem força envolvida. Essa força é a força centrípeta, logo, além da força, existe uma aceleração que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por r. Se você lembrar da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração, então é fácil identificar a aceleração centrípeta, uma vez que se força é a força centrípeta, a massa é a massa do corpo que está orbitando, a aceleração é a aceleração centrípeta. Ou seja, esses tracejados aqui são a aceleração. Quando é só a força, é só a aceleração. Mas quando é a força centrípeta, é a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado por r, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por r. Simples assim. No sistema internacional, seguem as mesmas ideias. A força é dada em Newton, a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo e o raio em metros. Ou seja, no que diz respeito a forças que atuam num corpo, numa trajetória circular, se o corpo está preso nessa trajetória, por alguma razão,
sempre vai haver uma força apontando para o centro, chamado de força centrípeta, porque existe uma aceleração centrípeta mudando a direção da velocidade que está sempre apontando para fora. Ou seja, se a Terra, nesse caso, some, no momento em que ela sumisse, o satélite seguiria em linha reta. É a mesma situação de você pegar uma corda e prender um balde nessa corda e ficar girando. No momento em que você soltar a corda, o balde sai em linha reta, na direção que ele estava. Então, se eu solto o balde na trajetória mais baixa do círculo que estava fazendo, a tendência é ele ir para frente. Mas se eu solto ele na minha frente, a tendência dele é ir para cima e não ir para frente. Se eu solto ele no ponto mais alto, ele não vai cair logo atrás de mim, ele vai para longe de mim, ele vai se afastar de mim. Então, é essa velocidade que é tangente à trajetória que a gente usa para calcular a força centrípeta, ok? E nesse caso, a força centrípeta é a força-peso, ok? Para coisas que orbitam a Terra ou coisas que orbitam o Sol, a força centrípeta é a força-peso. O que significa dizer que, afastado do planeta Terra, não existe gravidade zero. É uma sensação de ausência de gravidade. É um termo que está, enfim, mal explicado. Para coisas orbitando, a gente vai ver os próximos vídeos, ok? Então, qualquer coisa é só escrever. Tchau!